Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 12/6 para mais um encontro do nosso grupo de estudos do livro A Indução de Hipnose. E, gente, estamos chegando ali nos capítulos mais importantes do livro. E vamos dar uma relembrada do que a gente do que a gente estava vendo, né? Eu acho importante isso. A gente está no começo do capítulo 10, acabamos de terminar o capítulo 9. E o capítulo 9, gente, ele fala sobre evocação, essa comunicação que elicita, que estimula coisas dentro dos outros. A ideia do que a gente viu no último capítulo, gente, é que quando eu quiser gerar um estado nos outros, eu não vou dizer tenho estado. O que a gente vai fazer? A gente vai insinuar coisas que remetam a esse estado. A gente vai insinuar para o outro que a gente quer que o outro acesse esse estado. Como se a gente estivesse dando dicas para essa pessoa, tá, gente? Galera, a sugestão que eu dou para vocês é literalmente essa. Sabe quando você está num grupo de amigos? Você tem um segredo para contar para um daqueles amigos que está naquele grupo. Você vai contar, mas você não pode contar naquele minuto, então você fica segurando para contar aquela notícia. E aí você vai dando dica que ele sabe que você quer contar algo para ele, mas você não tá falando o que que é. É isso que a gente vai fazer, tá? Qual que é a ideia, gente? Quando a gente faz essas insinuações, essas comunicações não verbais, que são processos mais vagos da comunicação, o outro se mobiliza. Vamos entender que quando a gente está conversando com alguém, se relacionando com alguém, a gente quer aplicar sentido à comunicação, a gente vai aplicar sentido. Se você está conversando com um amigo e você não compreende o que ele disse, se você está engajado na comunicação, você vai fazer o quê? Você vai perguntar: o que que você disse? O quê? Você vai querer aplicar sentido. Sempre que alguém comunica algo e você está concentrado na comunicação e você não compreende, você vai ficar um pouco tenso, um pouco ansioso para entender o que que essa pessoa está comunicando para você. E esse se concentrar na comunicação para aplicar sentido, a gente pode chamar de engajamento. A gente pode chamar de engajamento. Então, quando eu comunico de forma vaga, eu faço com que o outro se engaje na minha comunicação, com que ele fique mais ativo, mais absorvido nessa experiência. Muitas vezes a gente fica assim: ah, você tem que se concentrar na hipnose, senão ela não acontece. É óbvio que tem que se concentrar. Mas eu, como hipnólogo, também tenho estratégias para fazer você se concentrar e se absorver no que eu estou falando. E ser vago é uma dessas formas de se comunicar que faz com que o outro se engaje, né? Então vale muito a pena ser vago, gente. E aí, isso que esse processo de fazer a insinuação é o que a gente vai chamar de comunicação multinível, gente. Na prática, toda essa ideia de sugestão indireta está dentro disso daqui. A ideia de fazer sugestões indiretas é insinuar. É a mesma coisa, tá? Na verdade, as sugestões indiretas veio daqui. Isso aqui, na verdade, quer dar uma sugestão indireta. Tá? Muito mais do que ficar preso no padrão linguístico, gente. Muito mais do que isso, né? E aí, quando eu uso o padrão linguístico, é como se eu estivesse te dando essa dica, mas sem te dar, nem sem dizer diretamente para você fazer esse algo, né? Então lembra, gente, comunicação multinível, sugestão indireta é muito mais isso que a gente acabou de ver no último encontro do que os padrões linguísticos do modelo Milton, tá? Bom, vamos lá então, gente. Vamos lá para onde a gente parou no livro. A gente parou no capítulo 10, página 98. Vamos lá. Capítulo 10, um modelo ericksoniano de indução de hipnose. Tendo discutido as questões fenomenológicas e a estrutura multinível da comunicação, examinemos a orientação fundamental do hipnoterapeuta ericksoniano na indução da fenomenologia do transe. Os princípios da indução são utilizados para auxiliar os pacientes a atingirem os componentes do transe. Já vamos parar aqui, gente, ó. Os princípios da indução são utilizados para auxiliar os pacientes a atingirem os componentes do transe. E que componentes são esses, gente? Componentes do transe? Que componentes são esses? São aqueles componentes, gente, que a gente vai. É aquilo que vai fazer com que a pessoa se reconheça como hipnotizado, né? Então, um hipnoterapeuta mais de Elman, o que que ele vai fazer? O componente é relaxamento, concentração. Um outro hipnoterapeuta, ele pode ter mais um componente de dissociação.
Um outro hipnoterapeuta vai ter mais componente de acessar a sensação do corpo. O outro não, o outro vai desconectar da sensação do corpo. Então são esses os componentes que ele está dizendo aqui. Tá? São esses fenômenos que a gente vai empilhando, eliciando no outro, para o outro se reconhecer como em transe, como hipnotizado. Os princípios da indução. Ah, tá. Mas primeiro, é possível fazer uma comparação entre alguns aspectos da indução tradicional e os métodos ericksonianos de elicitação de traços. Na verdade, é muito importante de fato a gente fazer essa comparação, né? Então vamos lá. Pré-indução. Pré-indução é pré-toque, né? Em seus últimos anos, o Dr. Erickson frequentemente ignorava completamente o período de pré-indução. Lembro-me de ocasiões em que ele iniciava uma reunião com o paciente ou aluno induzindo formalmente a hipnose. Vamos parar aqui, que aqui já tem coisa boa, gente. Vamos lá. A pré-indução é o período do pré-toque. Tá? É quando a gente vai explicar para o outro o que que é hipnose. E ele já abriu esse parágrafo dizendo assim: olha, o Erickson, nos últimos anos da vida dele, ignorava isso. O que que ele está querendo dizer aqui, gente? Que de fato não precisa de pré-toque para fazer hipnose. Tá? Não precisa, gente, porque a pessoa já tem com expectativa do que é ser hipnotizada. O pré-toque ele vai facilitar, mas na verdade não precisa. Inclusive, você pode usar a expectativa que já existe para favorecer o surgimento de uma hipnose. E aí, ele segue na mesma frase dizendo o quê? Que o Erickson já estava fazendo hipnose sem nem dizer que ele estava hipnotizando o outro, muitas vezes. Né? Você vai ver que isso aqui vai estar bem presente nesse parágrafo. Pode entrar, Paulo. Eu estou percebendo assim nos meus atendimentos, né, que isso vai instalando, né, esse processo vai se instalando na gente e é difícil você separar de novo, né, vai. Uhum. E isso está Sim. influenciando a minha comunicação no meu dia a dia também, né? Uhum. Então eu comecei a perceber que eu estou ficando mais hipnótico, vamos dizer assim, processo, Muito né? bom, muito bom. No Eu tô meu aqui, dia a depois que a gente dia. aprende, não tem volta, né? É. E esse pre-talk também eu não uso mais já. Eu já não uso Uhum. mais. Uhum. Porque E- o próprio acompanhar, ele vai abrindo umas brechas no meio para Sim. você fazer o que seria um pre-talk, que já é hipnose. Nossa, você já sacou, Paulo. Você sacou. Você chegou no ponto. Gente, o pré-talk ericksoniano é a hipnose. Enquanto o Erickson estava te explicando o que é hipnose, ele estava te hipnotizando. Ele estava fazendo um transe natural ali. E a pessoa nem percebia. Então, o pré-talk ericksoniano, ele é muito mais objetivo com o que está querendo ser gerado ali. Né? Eu vejo que tem muitos hipnólogos que no pré-talk ficam ensinando hipnose. Gente, o outro não tem que saber hipnose. Não faz sentido você explicar a teoria da mente para o outro. Não precisa disso. O que eu preciso é o quê? Ter autoridade. Pré-talk serve para me dar autoridade, rapport e criar expectativa. Criar a expectativa. E não é qualquer expectativa, é a expectativa que eu desejo. Tá? Então, assim, gente, eu já vi hipnoterapeuta se gabando por fazer pré-talk de 1 hora e meia, 2 horas. Gente, pré-talk não é nem necessário, dependendo da forma que você vai hipnotizar as pessoas. Né? Bom, e aí, já vou cantar bola, o Paulo sacou. Quando a gente aprende ericksoniana, a gente percebe que a nossa linguagem já está influenciando. Então, a gente já está induzindo o outro enquanto eu estou explicando. Enquanto eu explico, eu já estou jogando atenção e criando essa expectativa e o outro está reagindo a isso. Olha lá. Lembro-me de ocasiões. Pera lá. Tá. Lembro-me de ocasiões em que ele iniciava uma reunião com o paciente ou aluno, induzindo formalmente a hipnose. Então ele não fazia pré-talk, ele já começava induzindo. Ao induzir o transe, o Dr. Erickson estabelecia rapport, fazia sua avaliação clínica e corrigia concepções errôneas sobre a hipnose. Então, olha que interessante. Enquanto ele hipnotiza, ele explica o que é hipnose. É isso que ele está falando aqui. O pré-talk está rolando enquanto ele está hipnotizando. Um exemplo de como iniciar a hipnose no início de um encontro aparece no livro Seminários Didáticos de Psicanálise com Milton Erickson. A gente tem esse livro aqui em português.
Ocasionalmente, o Dr. Erickson iniciava uma sessão com o que ele chamava de indução naturalística. As técnicas naturalísticas derivam da hipnose, mas são apresentadas sem um procedimento de indução explícito, formal e ritualizado. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui é que o Erickson muitas vezes ele ia começar a fazer hipnose sem te avisar que ele estava te hipnotizando. Tá? Isso é o que ele está chamando aqui de indução naturalista. E aí a gente já volta para algo que é básico, mas eu sou chato que sempre vai repetir isso daqui. Isso aqui é hipnose sem permissão. Tá? Muitas pessoas ficam assim, não, você tem que estar ativo, você tem que querer ser hipnotizado. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Né? Então, o Erickson, ele muitas vezes já estava hipnotizando dentro desse pré-talk sem nem dizer que estava te hipnotizando. Né? Um exemplo clássico, gente, é o que eu sempre boto, é aquela entrevista que o entrevistador chega e pergunta para o Erickson o que é o transe, e o Erickson já começa a hipnotizar o cara enquanto explica o que é o transe. Exatamente. Vamos lá. Dr. Erickson relacionava uma metáfora terapêutica ou apresentava uma tarefa terapêutica de forma hipnótica, alterando seu tom e cadência de voz para algo semelhante ao de uma indução informal. Métodos naturalistas adicionam drama e poder à intervenção, o que pode aumentar a eficácia terapêutica. Tá. O que ele está chamando aqui de método naturalista, gente, é um processo um pouco mais informal de hipnose, mas que vai gerar o quê? Responsividade. Então, o que importa aqui, perceba que não é o estado, é a responsividade, é você reagir à interação. Reagir à interação. Para um exemplo de induções naturalistas do Dr. Erickson, meu primeiro encontro com ele em 73, né? Esse aqui é um bom exemplo mesmo. Não é um bom exemplo, né? Mas quando o Zeig conheceu o Erickson, o Zeig entra na porta, o Erickson vira para ele, olha para ele lentamente. Ele olha diretamente nos olhos, não fala uma palavra, ele baixa a cabeça, fecha os olhos e abre os olhos de novo para o Zeig. Gente, o que será que o Zeig entendeu que o Erickson estava comunicando para ele naquele momento? O Erickson estava dizendo assim: olha, aqui você entra em transe. Aqui você entra em transe. Ele não disse entra em transe, ele agiu como é alguém entrando em transe. Né? E isso foi uma comunicação que o Zeig pegou. O método naturalista pode ser uma técnica surpresa que pode contornar resistências de forma eficaz. Eu não sei se o que está escrito de verdade em inglês é uma técnica surpresa ou a técnica de surpresa. Eu acredito que é a técnica de surpresa, que é uma técnica de desestabilização, né? Tá paralela ali à confusão mental, que também é um método naturalista, né? A surpresa está junto com o choque, com a confusão mental e afins. Ao iniciar um encontro com uma indução formal, o paciente é implicitamente induzido a responder. Então é justamente isso aqui, ó. O que a gente está querendo durante uma indução é treinar o outro a responder, a reagir. O objetivo da indução ericksoniana é essa: treinar o outro a responder, a reagir a mínimas dicas, né? Mínimas instruções, entonações e por aí vai. Injunções. O que é injunção, gente? A injunção é aquela parte da comunicação que não é falada, né? A gente tem a parte informativa da comunicação e a gente tem a parte injuntiva, que é aquilo que está sendo comunicado pelo que eu não estou falando, né? Então, quando eu estou fazendo uma indução hipnótica, o que eu estou comunicando de forma não verbal é: comece a trabalhar rapidamente. Esse procedimento agora começa a mudança e por aí vai. Eu diria mais entre em transe e responda, mude, né? Pode ser terapeuticamente justificável para clínicos experientes conduzir induções no início de uma relação terapêutica. Dr. Erickson possuía muitos anos de experiência em hipnose e psicoterapia antes de utilizar técnicas naturalistas. Ele também possui uma capacidade única de avaliar pessoas rapidamente e parecia precisar apenas de uma pequena amostra de comportamento para avaliar com precisão os fatores centrais da personalidade.
Além disso, após conduzir milhares de induções, o Dr. Erickson conseguia antecipar como as pessoas reagiriam às suas manobras. Não se pode desconsiderar o prestígio e a fama do Dr. Erickson. Seus métodos pouco ortodoxos eram amplamente conhecidos e muitos os procuravam na expectativa de que ele utilizasse métodos indiretos e técnicas de surpresa para promover mudanças terapêuticas. Tá, vamos lá. O uso de procedimentos naturalistas permite ao clínico calibrar a resposta à mensagem para melhor identificar o alvo em intervenções futuras. Na verdade, o que a gente está querendo é o seguinte, gente. Vamos lá. O que a gente está querendo é sensibilizar o outro para responder de prontidão. Para responder de prontidão. Quando a gente vai estudar hipnose dentro do viés da psicologia social, a gente entende, gente, que essa ideia de criar um contexto e agir como, assim como assumir um processo, um estado de hipersugestionabilidade, é a essência do processo hipnótico. Eu, como hipnotizado, eu preciso assumir esse papel de que eu vou ser alguém que vai aceitar tudo. Se eu não assumo esse papel de hipersugestionabilidade, de hiperreatividade, o que você está dizendo para mim, eu não estou sendo hipnotizado de fato. Porque o que caracteriza a hipnose é a responsividade involuntária e não a instrução de algo. Instruir é eu pedir para você levantar a mão, se levantar. Né? Sugestão é pedir para você levantar a mão e sua mão subir, sem você nem perceber que você mandou sua mão subir. Né? Então, o processo de hipnose ele tem a ver com essa resposta de involuntariedade e o que a gente está querendo é ir treinando o outro a estar reagindo a essas comunicações, a essas inflexões, a esses pequenos sinais da nossa comunicação. A ponto, gente, de eu dizer sinta-se seguro e a segurança disparar. Né? De fato, tão absorvida que ela está na experiência. Vamos lá. Técnicas naturalistas podem ser usadas para avaliação. Um dos objetivos do período tradicional de pré-indução é coletar informações sobre a hipnotizabilidade e personalidade, os fatores sociais e problemas apresentados. A abordagem ericksoniana busca identificar o estilo hipnótico do indivíduo e a maneira como o paciente responde à injunção, em vez de avaliar a hipnotizabilidade da pessoa como boa, regular ou ruim. Nossa, que parágrafo poderoso isso aqui, hein? Olha lá, olha lá. Vamos reler isso aqui. A abordagem ericksoniana busca identificar o estilo hipnótico do indivíduo e a maneira como o paciente responde à indução, em vez de avaliar a hipnotizabilidade da pessoa como boa, regular ou ruim. Alguém que está assistindo quer analisar essa frase aqui para mim? O que vocês entenderam disso daqui, gente? Ele Pode está falar, Yuri. falando, por exemplo, assim, se a pessoa é mais visual ou ela é mais auditiva, está falando pelos canais que ela entra mais fácil em transe, e também os Podemos tipos entender de isso. fenômeno, e também os Uhum. tipos de fenômeno que ela gera com mais facilidade. Sim, é essa a ideia. É exatamente essa ideia. O que a gente está fazendo na hipnose ericksoniana, a gente não é descobrir se o outro reage bem ou mal na hipnose. Quem fica vendo se o outro reage bem ou mal na hipnose é o cara que vai culpar o outro se o outro não foi hipnotizado. É o cara que vai dizer assim: puxa, você não foi hipnotizado hoje, a culpa é sua, você não quer o suficiente. O Erickson ele não estava preocupado com a sua hipnotizabilidade, ele estava preocupado com como te hipnotizar, como você reage à comunicação. Então ele estava fazendo intervenções, ele estava comunicando com você e vendo de que forma que você respondia aquilo que era comunicado. É um processo mais vivo, mais ativo, não é um processo de culpar o outro. Paulo, pode entrar. Isso seria mais a adaptabilidade do hipnoterapeuta, né? Sim, A sim, capacidade de se adaptar ao processo, né? Porque você está ali fazendo exatamente. o acompanhar, por exemplo, e você Uhum, já está observando como aquela pessoa reage à sua sim, comunicação. E aí você sim. pode ir mudando. É Né? essa a ideia. É justamente essa a ideia. E assim, gente, não é que na Ericksoniana todo mundo vai ser hipnotizado. Não. É óbvio que nem todo mundo vai ser hipnotizado. Mas a gente já não vai pressupor que o outro não vai ser hipnotizado, ou que ele vai a partir de uma responsividade. Assim como na Ericksoniana, a gente aumenta a nossa possibilidade de conseguir hipnotizar alguém. Wilson, pode entrar.
Mas o que eu entendi aí também nessa frase foi um pouquinho diferente do que você acabou de falar. Ele está Hum, falando que todo mundo pode ser hipnotizado. O tipo de forma como é que vai ser hipnotizado para cada um pode ser diferente, né? sim, Não sim, tem você tudo está entendido isso certo. aí? Você está certo. Teoricamente, ele está deixando aqui pressuposto no meio dessa frase que todo mundo pode ser hipnotizado, Wilson. Está pressuposto aqui. Mas eu vou ser bem sincero. Apesar do Erickson dizer isso, ele mesmo desacreditava um pouco de que todo mundo seria hipnotizado. Tá? Mas é isso mesmo. Paulo, pode entrar. Ontem eu fiz uma intervenção com uma amiga Hum, minha, né? uhum, Que eu faço um trabalho de limpeza astral de ambientes para que eles sejam vendidos também, né? Ela está vendendo uma pousada, tal, e eu faço um trabalho com as entidades. uhum. E eu usei hipnose para fazer isso ontem. E foi muito legal. Ah, E nesse caso, essa cliente, né, uma amiga minha, na verdade, mas ali eu estava fazendo um atendimento mesmo para ela. Ela não gosta de fechar os olhos. hum, E ela mora em São Paulo, no último andar de um prédio na Vila Madalena, bastante barulhento ali, né? uhum, E eu utilizei tudo que estava disponível. E ela fez a hipnose com a mão aqui assim, que inclusive foi uma âncora que eu utilizei, porque ela já estava com a mão aqui, que é um gesto que ela faz, né? uhum. Olhando para o céu. Que incrível, que O tempo incrível. todo olhando para o céu, entendeu? E Uhum. ela entrou em hipnose muito rápido, ela se emocionou, teve várias reações, entendeu? Que legal. E Então Paulo? eu não Ah, fiquei trazendo ela para agora senta no sofá, fecha o olho, ó, aproveita que você está aí agora com a sua mão apoiada no queixo, né? uhum. E depois eu utilizei esse gesto dela para fazer a ancoragem do processo que ela entrou, entendeu? Muito, muito bom. E Paulo, eu não sei se você já se tocou, mas aquele desbloqueio que você teve com a hipnose vai deixar isso que você tá fazendo mais legal ainda. Vai muito mais legal. Muito mais legal. Muito bom. Vamos lá, gente, vamos lá. Nesse sentido, induções formais e informais utilizadas no início da terapia podem ser úteis. Em resposta a qualquer forma de comunicação injuntiva, como por exemplo uma metáfora, uma analogia ou uma anedota, o terapeuta pode acessar o estilo de responsividade, a atenção, a capacidade dissociativa e a absorção do cliente. Gente, a absorção é a concentração, é a capacidade da pessoa estar imersa em uma experiência, tá? Na verdade, o terapeuta astuto e observador tem uma visão livre. Usar uma técnica naturalista no início da interação minimiza a possibilidade de falha, tanto do terapeuta quanto do paciente. Gente, de fato. Por que que minimiza, gente? Vamos lá. Se eu vou fazer uma indução de Elman em alguém, e eu viro em você, e eu viro e falo assim pra você, relaxe 2 vezes mais. Eu vou perguntar para você que está me assistindo agora, que eu sugiro para você, relaxe 2 vezes mais. Você tem poder de decisão em relaxar 2 vezes mais? Você decide relaxar 2 vezes mais, sim ou não? É óbvio que não. Mas a gente diz isso na intuição de Dave Alma, né? Relaxe ainda mais. Vá mais fundo, cada vez mais profundo, 2 vezes mais relaxado, 10 vezes mais relaxado. Só que perceba que é o seguinte: se eu viro para alguém no meio de uma indução. Indução. Indução, gente, é um ritual que tem como finalidade o quê? Te hipnotizar, te botar em transe. E no meio da indução, alguém me disse, relaxe 2 vezes mais. E eu não relaxo. Quando eu percebo que eu não relaxei, o que que acontece? Acontece que minha expectativa cai. Então, se você me sugere, relaxe 2 vezes mais, e na minha cabeça eu penso assim, puxa, não relaxei 2 vezes mais. Expectativa, ó, caiu. Esse é um problema da sugestão direta. Porque se eu dou sugestão direta, você recebe e não reage, gente, a hipnose ali já caiu, já diminuiu o poder. Agora, se eu digo para você, você pode relaxar ainda mais, se você não relaxar, tá tudo bem. Se eu comunico de forma indireta sugestões para você relaxar, eu não estou dizendo relaxe. Consequentemente, se não acontece, não tem falha.
Não tem falha. Então, a sugestão indireta, ela também tem esse benefício de diminuir a chance de falha, porque você está mantendo a expectativa mais elevada o tempo todo. Yuri, pode entrar. Uma viagem que surgiu aqui do nada. Hum, É, e se eu falasse assim, por exemplo, relaxa como se fosse 2 vezes mais? Seria menos pior, obviamente, né? Mas você acha que funcionaria? ainda funciona, Yuri. Funcionar, funciona. Aham. Mas Não, é muito funciona, mais porque fraco, até né? 2 vezes mais funciona, né? É. O é como ainda é um pouco melhor do que o relaxe duas vezes mais. É Mas menos pior. Aham. ainda tá no aspecto direto, né? Ainda tá direto. Então tem Uhum. seu probleminha ainda. Tem ainda. Uhum, tá. Humberto, eu entendi a Oi, mensagem que você quer dizer. Tem um probleminha, mas a palavra relaxar no inconsciente coletivo tem um significado. E se você tem. faz ela com uma marcação analógica, você fala relaxe, e pode, como o Yuri falou, bote um como se fosse 2 vezes mais no meio, já funciona, né? Sim, Relaxe, então, sim. Só que aí que acompanhando tá. a A respiração. graça disso daqui é que eu não preciso dizer relaxe. Eu posso ficar Claro, te insinuando. Então, claro. vamos supor, gente, vamos lá. Eu tô. Evocando situações de relaxamento, claro. Não, e dá para ser até mais legal. É, sim, com certeza. Mas vamos deixar isso aqui no ponto, no contexto que eu estava dizendo. Você chega na minha clínica. Você sabe que eu sou um hipnólogo, você está me pagando. Eu não digo vou te hipnotizar, mas de repente eu mudo meu ritmo de voz. Eu mudo o tom da minha voz. Eu começo a falar mais lento. E eu digo assim: olha, Rose, as pessoas relaxam quando sentam aí onde você está sentado. O cliente que estava aqui agora há pouco, assim que ele começou a me ouvir falar com ele dessa forma, o corpo dele se soltou completamente e ele entrou profundamente em transe. Então perceba que eu não estou dizendo relaxe, entre profundamente, mas eu estou comunicando, olha, é isso que eu quero, entra nesse estado, vamos lá, né? É isso aí. Paulo, Esse método de indução é muito legal, agora que você falou, que eu lembrei que onde eu atendo tem uma cadeira, que é onde eu sento e a poltrona. E muitas vezes os clientes chegam e falam, onde eu sento? A cadeira e a poltrona. Daí eu posso chegar, ah, não, deixa eu sentar na poltrona, que ali é muito cômodo, aquela poltrona, deixa eu ver você. as pessoas vão muito fundo quando sentam ali. Hoje você não precisa ir tão fundo assim, senta aqui. Muito bom, muito bom. Paulo, pode entrar. Não, só dois problemas que eu vejo nesse negócio de relaxe 2, 10, 100 vezes mais, né? 1.000 vezes mais, é que é o seguinte, você traz para o racional de escala. Então, a Também. chance de você desengajar é grande. E a Uhum. segunda coisa, você falar relaxe 2 vezes. E se a pessoa pudesse relaxar 10, né? Então, você Uhum. está limitando a 2. Quer dizer, você está influenciando. É que nem aquela história da praia, né? Imagina a praia cheia de gente à sua volta. Quer dizer, a praia da pessoa é vazia, não é cheia Sim, de gente. você Você tá sujando a está experiência. É. exatamente, você está atrapalhando o processo. Agora, se você fala e você pode relaxar mais, é muito melhor porque fica mais aberto, né? Eu, às Uhum. vezes, nem uso a palavra relaxar, eu falo assim, e você pode, se houver algum tipo de tensão, soltar as tensões aonde você Ótimo. encontra no seu corpo, tal, ou se você já percebe um local que está Uhum. tenso, entendeu? Ótimo, muito bom, muito bom. Ivan, pode entrar. Aproveitando esse ensejo aí do que o Paulo trouxe, se fosse para falar relaxa, a palavra relaxar, relaxa, eu preferia usar o seguinte: você pode relaxar na medida que for mais adequado para você nesse momento, que o teu inconsciente decidir, por exemplo, né, achar que é o mais Ótimo. adequado. Essa E aí, fraseologia eu achei, você já tá usando estratégia ericksoniana, porque na ericksoniana, sim. a gente não manda o outro relaxar, a gente diz que ela relaxa inconscientemente, involuntariamente, que é o inconsciente dela que relaxa. Por que que a gente faz isso, gente? Para gerar a expectativa de que isso vai acontecer no automático, e não, que não é ela que vai fazer o relaxamento acontecer, né? Então, até Justamente. aprimorando, Roberto, em vez de dizer você pode relaxar, de repente já pode até aproveitar e dizer, e o teu inconsciente pode fazer com que você relaxe na medida que for mais adequado para você agora, né? Porque já faz a Sim, separação, né? esse é o elemento que a gente chama de divisão. Então, na ericksoniana, a gente vai fazer assim: enquanto sua consciência me ouve, é o seu inconsciente que te relaxa.
enquanto você está aí sentado, você veio aqui resolver o seu problema, você já tentou e não deu conta de resolver isso, o seu inconsciente encontra soluções. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tudo que é recurso, transe, relaxamento, potencial, tudo que eu desejo gerar, eu jogo na mão de um processo que é passivo. Eu tiro dessa parte que é ativa, consciente, e jogo para processos involuntários, inconscientes. Ô, Gente, Ivan, isso aí relaxe no livro lá, Training Trends, né, na leitura que nós fizemos, o John ele fala assim, né, relaxe só o suficiente. só o suficiente. E aí fica Esse só o livre. suficiente é bonito, né? Aham, é É. legal. O termo só o suficiente, o quanto for adequado, são algo Uhum, legal. O Erickson usava isso, na verdade, não é nem do John, viu? O Erickson usava muito isso. Nos uhum. seminários didáticos de psicanálise, a gente vê o Erickson sendo explícito, várias vezes dizendo assim: olha, você só vai entrar quão profundo for necessário. Você não precisa ir mais fundo do que precisa. O seu inconsciente sabe o quanto você pode ir agora. Rose, pode entrar. O que vocês estão falando, eu acho que se aplica àquela frase anterior que você falou do estilo hipnótico do indivíduo que a gente tem que abordar e Uhum. respeitar, porque cada um tem o seu estilo e a dificuldade de relaxar, de se entregar para o processo. Alguns vão entrar desconfiados. Então, Uhum. dá para você sacar como que a pessoa Sim. é, né? Sim, Então, eu acho que sim. entra bem essa questão do terapeuta trabalhar de uma forma mais natural, observando e É. fazendo a técnica de acordo com o perfil da Do pessoa. outro. É. Só que aí, é isso mesmo. Só que aí a gente só vai conseguir fazer isso se a gente não tiver como pressuposto de que a indução tem que ser assim, ó. De que eu vou ter que desligar sua pálpebra, depois vou ter que espalhar o relaxamento, depois vou ter que fazer abrir e fechar dos olhos, teste do pulso e amnésia. Enquanto eu tô preso, não, para te induzir eu tenho que fazer isso. Eu não tenho flexibilidade suficiente nem para notar que eu posso me comportar diferente quando você não reage como eu desejo, né? Então, enquanto a gente ainda está preso em induções standard, scripts, processos específicos, não existe essa flexibilidade de entender o tipo de interação, de comunicação e de responsividade do outro. Paulo, pode entrar. Um comentário sobre. Bom dia, todo mundo, Bom né? dia. Primeira vez. É, sobre essa questão, né, de sugerir para a pessoa relaxar o dobro, relaxar duas vezes mais. Eu não acho ruim pedir para a pessoa relaxar o dobro, porque é uma questão subjetiva como qualquer outra, mas eu não vou Sim, além do número, porque se eu for indo dobrando, dobrando, dobrando vai catalisar, vai ser exponencial. Então, é, sim. se for utilizar uma questão de números para ser profundo, é melhor você ir dobrando cada vez mais do que uma, duas, três, quatro, 10. Porque Uhum, 10 é um. Para utilizar 10, a gente está indicando que é para a pessoa relaxar o máximo que ela consegue. E uhum, aí pode cair numa questão da pessoa, poxa, mas quanto que é o máximo e tal? Eu já tô no máximo. Agora, eu pedir para a pessoa relaxar o dobro ou duas vezes mais é fácil, porque o tanto que eu tô, eu só preciso aumentar um pouco. Eu uhum. só Faz preciso aumentar sentido. um pouco. Eu só preciso aumentar um pouco. O duas vezes mais é só o suficiente para a pessoa se permitir ficar mais tranquila. Uhum. Faz todo sentido mesmo. E aí, gente, eu vou até falar aqui uma coisa. Eu mesmo eu uso essa sugestão do relaxe duas vezes mais, não tem problema. A questão é o seguinte: será que todo mundo vai reagir a esse tipo de sugestão? Quantas pessoas vão receber esse tipo de sugestão e vão reagir a isso? Hã? Muito Mas bom. aquilo que o Paulo estava falando, que o dobro vira exponencial, aquilo é perigoso porque arrisca o pessoal entrar em coma, é isso? Brincando. De repente a No pessoa Isdale, viaja. Exponencial. no, pro Isdale é exatamente assim. Para fazer a questão do coma hipnótico do Isdale, é bem melhor você falando para a pessoa, quando ela vai aprofundando os níveis e tal, vai dobrando, ela vai entrando em Isdale, mais fácil mesmo. Uhum. Ah, você quer uma brincadeira, ó, é real mesmo, então. Eu vou dizer pra vocês agora minha opinião. Quem quer hipnotizar de verdade os outros, botaria outro em coma. Tiraria a consciente, ó, pra outro lugar,
pra pessoa nem estar mais lá conversando com você. Protocolo Inês Simpson. Olha, eu vou dizer pra vocês, mas eu vou além, gente. Na verdade, galera, a gente fala muito de, hipnose não é sono, tudo mais, mas historicamente, até pouco tempo atrás, a galera induzia ao transe não usando o termo relaxa, usando o termo durma. Você vai dormir profundamente. E o objetivo não era deixar o outro consciente, era dissociar completamente a consciência e fazer o outro ter experiência de estar dormindo. É óbvio que não é um sono. Mas, teoricamente, isso é o transe profundo, né, gente? E aí, quando você vai ver toda a escola, e eu não tô falando só da galera mais antigona, que eu vou dar o exemplo da escola de Nancy, que é a escola da sugestão. O Bernheim, o Libot, eles faziam esse transe. Eles geravam esse transe de durma, você vai dormir profundamente. Enquanto você ouve minha voz, você vai tendo sono agora, né? Então, teoricamente, faz sentido apagar o outro dentro da hipnose, né? Tanto que transe por muito tempo era conhecido como estado de sono nervoso, né? Sono artificial ou algo do tipo. Ivan. Eu tenho uma estratégia ótima, Roberto. Hum. Você faz a pessoa dormir de fato, e aí você acorda ela depois de alguns minutos, dá só uma sugestão pós-hipnótica e pronto, aí tá resolvido. Justíssimo, justíssimo. Quem que era o próximo era o Rui, eu acho. Rui. Rui? Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Dentro desse contexto aí, eu fiquei pensando, né? A possibilidade de quando você recebe o paciente, né? Observar os aspectos dele, assim, para ver se ele tem mais facilidade para você fazer uma sugestão dessa. Você vai 2 vezes mais, né? Por exemplo, se a pessoa for introspectiva, se a pessoa for extrovertida, né? Se a pessoa, então, se você consegue perceber, né, o temperamento delas, se ela é mais intuitiva, fica mais fácil você usar essa indução, não é isso? Com certeza. Quanto mais você souber da forma de comunicar e de reagir dela, maior a tendência de você acertar. Sim. E com flexibilidade, né? Tem que ter a flexibilidade. Não é só perceber, tem que ter a flexibilidade. Eu acho Porque, tipo importante falar assim, isso. Pode falar, Rui. Pode não, falar. só aproveitando, porque às vezes você percebe pessoas que é ligada 48 horas no dia a dia, né? Então, se você fala para ela, você vai relaxar, né? O próprio biológico dela, né? Você tem que usar outras Pode técnicas, segurar, né? Porque o justamente. biorritmo dela é diferente. É exatamente isso, Rui, exatamente isso. Inclusive, muitas pessoas que vão chegar na clínica têm TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e vão ter dificuldade enorme para dormir. Pessoa com estresse crônico, é esse tipo de gente que chega pra gente, né? Justamente. Isaías, pode entrar. Bom dia. Bom dia. Eu tô com o Rui. Conta, por quê? Tô completamente com o Rui. Porque independente se vai hipnotizar, se a pessoa vai entrar em transe, tantas e quantas vezes, fundamentalmente, não sabemos o quanto, pois o inconsciente de cada pessoa reage de um jeito, então vou concluir. Tipo, o que é que temos que perceber o que está acontecendo primeiro com o cliente, com a pessoa? Perceber se realmente ela está entrando em transe. Uhum. Realmente de perceber isso, que ela realmente entrou, tipo, já colou um pé, um braço, uma mão e outras coisas mais que a gente já faz, né? Então ela está indo para transe. Isso. Tá realmente se aprofundando. E daí a gente não pode me colocar, olha, relaxa 2, 10 vezes mais, independente do que a gente está falando, é só Ela vai reagir. vai reagir, mas só o inconsciente dela vai dizer para ela o quanto ela realmente está relaxada ou não. Sim. E a gente vai falar 100 vezes, se ela já está em transe, ela vai se aprofundar mais. E a gente não vai saber o quanto realmente. Olha assim comigo, por exemplo.
algumas vezes que eu já percebi, me lembrei agora, por exemplo, você mesmo, Roberto, já fez algumas coisas comigo, e eu já te ouvindo e você dando a sugestão, e eu não estava aí. Então, essa percepção que eu estou falando, de eu não Uhum. estar podendo estar entrando em transe, propriamente dito, para que realmente eu recebesse a sugestão de relaxar depois 10 ou 100 vezes. Aí É, sim, quando a gente percebe isso, a gente vai embora. Não é interessa se realmente. isso. Eu tô com o Rui, eu acho que é isso que o Rui queria falar, não é, Isaías, Rui? traduz isso que você disse para mim de uma frase simples. Você consegue reduzir isso para uma frase simples? Bom, a minha ideia pode ser é percepção. Tá, é isso, é É percepção. só uma palavra, é percepção do terapeuta, de estar ali atento, antenas ligadas. Algo que está Uhum. acontecendo. Tipo, Zag, meu, Zag, olha para o teu cliente, não olha para o teto. Olha o que está Uhum. acontecendo. Sim, sim. A percepção tá aqui mesmo, Isaías. É que eu quis trazer uma frase que resume ainda melhor. Vou resumir o que você disse, não deveria, mas vou fazer. Gente, na Ericksoniana a gente tem uma lei, que é o seguinte: você está reagindo à minha comunicação? Sim ou não? Se não, eu vou ser indireto. Se você está reagindo à minha comunicação, eu vou ser direto. Então é o seguinte: se eu digo para você relaxe e eu vejo que você relaxa, eu não tenho por que ser indireto. Eu vou ser direto, Isso né? mesmo, Roberto. E era Justamente, isso que eu Isaías. queria falar também, eu acredito. Uhum. É muito. Gente, essa sacada aqui, ó, faz a diferença, tá? E Erickson não era só indireto, ele era indireto enquanto o outro não reagia. Afonso, pode entrar. Está funcionando agora, Roberto? Tá, agora tá, finalmente. Legal. Então, primeiro, tenho aqui uma perguntinha que veio anterior a essa questão aí da linguagem inespecífica, né? Que é a Uhum, mais apropriada para poder a pessoa mesmo mensurar o que significa relaxar para ela, né? Mas veio antes uhum, naquela questão lá de quando você mencionou lá no parágrafo que Erickson tinha uma habilidade muito grande de analisar as pessoas, avaliar as pessoas. Ali tem uma relação com os metaprogramas, com da pessoa, vamos lá. porque Gostei, assim, gostei da eu pergunta. vi naquele livro do Zweig, Terapia sob Medida, né? Tipo assim, depois que você descobre X, para você descobrir Y e Z, fica mais fácil. Eu queria que Sim. você desse assim, uma explicadinha esclarecida sobre isso, Tá. para entender Gostei da melhor. pergunta. Pergunta inteligente, Afonso. Tá. O que o Beleza. Afonso tá falando aqui, ele chamou de metaprogramas. Metaprogramas, gente, é uma sub-área da PNL, tá? É uma habilidade de comunicação da PNL que faz parte do practitioner, o nível um da PNL. Teoricamente, qualquer um que faz PNL deveria dominar o básico de metaprogramas, né? E o que é metaprograma, gente, dentro da PNL? São aspectos da personalidade ou da comunicação do outro que estão se repetindo dentro do contexto, tá? Então vamos dizer assim, é o padrão de interação dentro de alguma forma específica que a pessoa está tendo no contexto que eu estou comunicando. Então vamos dar um exemplo de metaprograma. A pessoa que está com uma comunicação mais visual, mais auditiva e mais sinestésica. Isso é um exemplo de metaprograma. Outro exemplo de metaprograma é a pessoa que está se orientando para se motivar a partir de uma motivação a partir de uma fuga de uma dor. Isso é um outro exemplo de metaprograma, né? E por aí vai. Então, sim, Afonso, exatamente. Se eu sou capaz de perceber um metaprograma do outro, eu me adapto. Eu me adapto, isso vai me trazer flexibilidade, vai fazer eu me comunicar como você, né? Só que essa ideia de metaprograma veio de onde, gente? De Erickson. Não é PNL, né? O que a PNL fez foi entender isso que o Erickson está fazendo. Vamos traduzir isso aqui para hipnose ericksoniana especificamente. Se eu percebo que você tem um estilo de comunicação que é autopunitivo, que você se culpa das coisas ao invés de culpar os outros, de culpar o mundo externo, e que você tem uma tendência de amplificar o que é problema e diminuir o que é bom. E eu, como terapeuta, percebo isso e adapto a minha comunicação. Que nome que tem isso aqui dentro da Ericksoniana?
O nome disso aqui, gente, é utilização. Isso é utilização. É eu me adaptar a partir da sua comunicação. O que a PNL percebeu é que o Erickson estava fazendo isso e colocou em caixas. Colocou em caixa. Então, separou em tipos de metaprograma aquilo que o Erickson já estava fazendo. Ainda tem outra pergunta. É, Pode fazer. com relação a isso aí, a gente viu que houve aquele questionamento sobre, novamente foi levantado. As pessoas podem ser hipnotizáveis ou não, são hipnotizáveis ou não. E assim, como entra aquela questão do operador LR aí nessa questão? Tem alguma relevância? Desculpa, Afonso. Repete a pergunta aí para mim que eu me perdi aqui. Porque foi questionado novamente se 100% das pessoas são hipnotizáveis. Você mencionou Tá. até que até o Erickson duvidava um pouco disso, né? Uhum. Você tá lembrado? Sim. E aí nessa questão a gente viu em outras aulas anteriores o uso do operador LR. Uhum. Nesse Sim. caso aí, como é que a Tá. gente trabalha com ele diante desse questionamento? Tá. Ele Vamos tem lá. relevância? Afonso, o que eu vou dizer para você é o seguinte. Eu vou dar exemplos ao invés de eu dar uma resposta direta aqui. Eu vou pegar dois grandes hipnólogos aqui, Erickson e Richard Bandler. Que você está citando o operador RL, eu vou pegar o Bandler como exemplo. O Bandler como hipnólogo, ele é muito bom também. Eu tenho várias ressalvas com o Bandler, principalmente como indivíduo, caráter, né? Mas ele é um ótimo hipnólogo, isso eu não tenho que negar. Os dois vão ter pessoas que eles não conseguem hipnotizar, tá? O Bandler, que é muito bom, não hipnotiza todo mundo. O Erickson, a gente tem inúmeros relatos de pessoas que ele não hipnotizou, né? Tem relato de o Erickson pegar o mesmo cliente e ele tinha tempo, né? E passar 50 sessões treinando o cara a virar sonambúlico, né? Então, assim, a gente não pode, gente. Na verdade, eu como hipnólogo, eu tenho a seguinte crença, gente, que eu como hipnólogo tenho que ter certeza de que eu vou falhar na hora de hipnotizar as pessoas. Eu não posso ter medo de falhar, porque a hipnose vai falhar. O hipnólogo tem que estar disposto a falhar. Por quê? Porque uma hora eu vou chegar em alguém e eu não vou conseguir hipnotizar. E aí tem muito hipnólogo que assim, não, eu não vou fazer porque eu tô inseguro, vai que eu falho. Se você tem medo de falhar, você nunca vai hipnotizar. Porque é inevitável você falhar como hipnólogo. E isso realmente é importante a gente saber, tá? Porém, quanto mais habilidades a gente ganha, uma maior parcela das pessoas eu vou ter sucesso na hora de conseguir hipnotizar. No fim, é isso que a gente quer, né? É só diminuir a taxa de falha, porque a falha vai estar lá. Bom, vamos voltar para o livro. Vamos voltar para o livro. Tá. O Dr. Erickson usou métodos diretos e indiretos para coletar informações, mudando da avaliação para o tratamento na primeira oportunidade possível. Não é de surpreender que os períodos de avaliação do Dr. Erickson fossem notavelmente limitados. Ele raramente buscava muitas informações históricas, muitas vezes apenas informações estruturais sobre o problema. Vamos conversar um pouco disso aqui antes da gente seguir. Gente, não é que o Erickson não coletava informações. Eu acho que o Zeig escreveu um pouco errado aqui. O Zeig sabe bem disso aqui que eu vou falar. É que o Erickson, ele tinha um preceito, que é o seguinte, cara, parte para uma intervenção logo de cara. Parte para uma intervenção. A pessoa tá chegando para você, ela tá inflexível, ela tá travada. Às vezes ela passou anos de terapia e não teve mudança. O seu trabalho é promover uma mudança logo de cara. Se a pessoa chegar e você conseguir promover uma pequena mudança que for logo de cara, você já flexibilizou o sistema, já aumentou a expectativa, e essa pequena mudança pode acarretar grandes mudanças. Por que eu falo isso, gente? O pré-talk ericksoniano, quer dizer, o pré-talk não, a anamnese ericksoniana, ela não termina. Ela não termina. A gente vê muitos terapeutas, vai lá e faz uma sessão de anamnese, e todo o resto do processo é baseado no que ele descobriu de informação na primeira sessão. O Erickson, ele não tinha isso, gente. Ele fazia lá a anamnese e toda sessão ele estava fazendo anamnese de novo. Toda sessão tem coleta de informação. A questão é que o Erickson ele não estava preocupado em descobrir toda a sua vida antes de fazer a primeira intervenção.
né? Ele buscava entender um padrão rápido seu e promover uma pequena mudança. E isso é um aspecto estratégico da abordagem dele, tá? E aí ele trouxe uma outra questão ali que é importante, né? Que o Erickson ele não estava focado tanto em aspectos históricos. Ele tinha foco em aspectos históricos para entender a dinâmica do sintoma, o desenvolvimento do sintoma, mas não a causa, e muito menos o seu pai, a sua mãe, esse tipo de coisa. Ele não tinha essa preocupação. Qual que era a preocupação do Erickson dentro da anamnese? Gente, entender o problema hoje. Quando dispara, o que está acontecendo, onde a pessoa está, quem está junto, contexto, gatilho, esse tipo de informação. O Erickson estava muito mais preocupado com o presente, a dinâmica do problema, do que com uma etiologia do problema. Exatamente, Yuri. Exatamente. Ele estava muito mais preocupado com criar um futuro diferente do que de consertar consertar algo que foi estragado no passado. Afonso. Quando você falou aí sobre cérebro travado, né? Faz muito lembrar a questão das categorias do metaprograma, né? Tem até alguns instrutores, alguns mentores que focalizam muito na solução com questão relacionada aos metaprogramas. Por exemplo, como você disse que a pessoa às vezes faz de um rato, um elefante, um ampliador, né? Vamos dizer assim. O ampliador. Ela está travada naquele metaprograma ali. Todos os Sim. problemas para ela, por menor que pareça, vão ficar enormes, né? Sim. E aí até alguns ensinam que a gente tem que procurar equilibrar aquilo ali, né? Através do transe, Só equilibrar. que aí que Então, tá a questão. Olha a graça aqui. Ao invés de eu dizer assim, poxa, você pode diminuir os seus problemas. Você pode esse problemão que você vai com o gigante. Não, isso aqui é só uma coisinha assim. Ao invés de eu dizer isso, eu comunico isso de uma forma mais vaga, mais ampla e mais experiencial. E isso vai te tocar muito mais, né? Então faz sentido essa comunicação indireta dentro desse tipo de questão, né? Faz todo sentido dentro desse tipo de questão. Tá, só que isso que o Zeig, que você tá chamando de metaprograma também, Afonso, o Zeig, gente, ele não chama de metaprograma. O Zeig, ele chama de... Como que é? Diagnóstico? Como que ele chama? Eu não sei o que lá, diagnóstico. Categoria diagnóstica. Categoria diagnóstica. Muito bem. Isso mesmo. E essas categorias diagnósticas, na visão do Zeig, não é só diagnóstico, é solução também. Na verdade, ele está dando um mapa para a solução. E para o Zweig ainda, ele está seguindo a visão de uma linguagem científica. Então, ele está falando para psicólogos. É por isso que ele usa essa questão das categorias. Porque como psicólogo, o psiquiatra vão diagnosticar de qualquer forma, ele está usando o diagnóstico que os profissionais já vão utilizar. Faz todo sentido. Realmente faz todo sentido. Só que eu vou ser bem sincero, gente. Eu fico me perguntando se de fato o Zeig fica fazendo essa avaliação diagnóstica usando as classes que ele mesmo colocou no livro. Sinceramente, eu duvido. Tá? Mas a nível de conceito, realmente, isso está no núcleo da Ericksoniana. Eu só não acho que a gente precisa dar nome às caixas. Vamos lá. Lembro-me de vários casos em que o Dr. Erickson iniciou a hipnoterapia após apenas 2 ou 3 perguntas. Gente, já vou dar uma pausa. O Erickson, para todos os mentorados dele, ele tinha uma tarefa. Ele dizia assim: então o que você vai fazer no seu próximo atendimento é começar com a hipnose. Você vai hipnotizar, vai fazer a mudança, depois você conversa com o seu cliente. Ele dava essa tarefa para os alunos dele. Tá? Isso tem motivos dentro do Ericksoniano. Assim que teve uma possível via de abordagem, começou a trabalhar terapeuticamente. O Dr. Erickson acumulava informações adicionais de avaliação ao longo do caminho e recalibrava os seus métodos à medida que prosseguia. Isso aqui é o que eu falei, gente, que a anamnese ericksoniana nunca terminava, né? Ela continua à medida que as sessões seguiam. Além disso, ganhou empatia ao intervir com sucesso. Tradicionalmente, os hipnoterapeutas conversam com o paciente na primeira metade da sessão, reservando a hipnose para a última metade. O Dr. Erickson aconselharia os alunos a fazerem hipnose no primeiro. É o que eu acabei de dizer, né? A discussão pode prosseguir,
O objetivo de fazer a hipnose primeiro era iniciar a mudança experiencial o mais rápido possível. O imperativo implícito, gente, o que ele está chamando de imperativo implícito aqui é a injunção. O que eu quero comunicar de forma injuntiva ao fazer isso aqui é o seguinte: vamos mergulhar imediatamente no processo de mudança. A gente não vai só conversar sobre o problema. O foco aqui é o quê? É mudar. Eu não quero conversar, eu quero mudar. Né? Yuri, pode entrar. Não, não, já respondeu. Muito bom. Vamos lá. Vou me desviar para oferecer uma reflexão sobre como a intervenção pode preceder a avaliação em uma situação social, de uma forma que não pode ser feita na prática médica, com certeza na médica não. Na medicina, o médico utiliza procedimentos diagnósticos para criar um plano de tratamento, incluindo exame físico, histórico social e exames laboratoriais. Como a intervenção social, a psicoterapia não precisa seguir as mesmas restrições. A medicina é praticada algoritmicamente, usando uma árvore de decisão definida. A psicoterapia é orientada por heurísticas flexíveis, simplificando suposições, especialmente por clínicos que evitam protocolos. Em grande medida, vamos dar uma pausa aqui, gente. Vamos dar uma pausa aqui. De fato, né, na medicina, gente, é um processo muito mais matemático, né? Muito mais matemático, porque esse remédio aqui, ele age de tal e tal forma no seu corpo, que seu corpo reage de tal e tal forma quando toma isso aqui, que vai lidar de tal maneira com a sua doença, com a sua questão. A gente entende esses mecanismos, é muito mais definido, né? Ótimo, Yuri, é mais determinístico, por mais que ainda não seja. Por mais que ainda não seja 100%. A psicoterapia não tem nada de determinístico. Você não pode afirmar em momento nenhum que intervenção X vai gerar resultado Y dentro de uma terapia. Isso não existe na abordagem terapêutica. Paulo. E ainda vou além. O médico, ele sabe mais do seu corpo do que você. Com certeza. É verdade. Ótimo. Nossa, que frase forte. É, né? Então, É. a especialidade. Quando a gente vai no médico, ele não pergunta o que está acontecendo, ele pergunta onde dói. É. É. Então, e eles seguem esses protocolos por uma questão da ética da profissão também. Ele precisa, se der ruim, ele precisa justificar o porquê que deu ruim. Uhum. É. É verdade. Nossa, gostei dessa frase, Paulo. Eu não tinha pensado nisso aqui, não. Na terapia, o terapeuta não sabe nada do cliente, né? Não sabe nada. Quem sabe mais é o cliente sobre si mesmo, diferente do médico, que o médico de fato sabe muito mais sobre fisiologia, mecanismo do corpo e por aí vai. Nossa, amei isso aqui. Vamos lá. Ah, em grande medida, a intervenção pode preceder a avaliação para uma intervenção social terapêutica. A resposta obtida a uma intervenção fornece informações de avaliação que podem ser imediatamente utilizadas para moldar intervenções futuras. Modelar a adaptação flexível pode ser útil para os pacientes. Se o clínico estiver pronto para responder construtivamente a qualquer coisa que aconteça, da mesma forma o paciente pode estar construtivamente pronto para responder. E aí, a gente já vai para aquela questão, né, gente? O hipnoterapeuta ericksoniano, diferente do que muitos pensam, ele anda na incerteza. Tem muitos hipnólogos que se dizem ericksonianos, que estão lá no pré-sessão, eles vão começar a pensar qual que é a metáfora perfeita para eu usar aqui. Eu vou pegar aquele livro de metáforas, eu vou dar tal sugestão indireta. E, gente, na ericksoniana isso aqui não existe. Isso que eu tô falando não existe. O ericksoniano, ele tem que se sentir à vontade de não saber o que ele vai fazer daqui a 30 segundos. Ele tem que se sentir tranquilo na incerteza. Porque a intervenção vai surgir a partir do que acontece no momento. A pessoa está te comunicando o que tem que ser feito. Você não é o expert nela. Afonso. É justamente sobre essa incerteza aí que eu gostaria de falar. Por exemplo, voltando às categorias, a gente encontra muito, é só assim, a pessoa que está num problema psicológico, uma limitação psicológica, ela está assim meio que com um déficit perceptual, não é verdade? Assim, ela está acessando mais o Ela está negativo, inflexível. Uhum. está inflexível. E aí, quando ele diz assim,
A partir dali, o Erickson já pegava algum elemento, ou melhor, ele dá a dica de se pegar um elemento das categorias e já utilizar como um material para uma intervenção futura. Assim, Tá, sim. no meu caso, que eu lido muito com pessoas depressivas, como você sugeriria pegar esse material e fazer assim, tipo assim, vamos dar um alívio para esse cara aqui, que ele tá muito, Tá, né? tá. Vamos lá. O processo de indução ericksoniana é o processo onde a gente vai treinando a pessoa a também reagir a nível de estados. E esse processo de reatividade, gente, gera flexibilidade no cliente. Dentro do contexto da visão ericksoniana, a pessoa ela está com um problema porque ela está inflexível com relação a algo que ela não está sabendo lidar. Tá? E aí, teoricamente, o problema não é o sintoma em si, o problema é que ela não sabe interagir de forma flexível com o sistema. E quando a gente pensa em indução ericksoniana, a palavra a injunção que vem junto com a indução ericksoniana é qual? Mude. Seja flexível. Essa é a injunção principal ericksoniana. Seja flexível, tenha flexibilidade, mude. Então, o que a gente está querendo fazer é testar a nossa comunicação de forma que eu possa evocar essas experiências dentro de você. Se eu estou vendo que eu estou comunicando para você e estou conseguindo te flexibilizar, alterar o seu estado, eu estou indo no caminho certo. Então, na minha opinião, muito mais importante do que esses aspectos diagnósticos é você perceber se sua comunicação está tendo um impacto. Eu, pessoalmente, eu não fico preso a esses aspectos diagnósticos, Afonso. Eu só utilizo, às vezes, alguns metaprogramas, tá? Eu, pessoalmente, eu nem acho que esse aspecto visual, auditivo, sinestésico é tão importante para a hipnose quanto muitos qualificam. Mesmo muitos ericksonianos qualificando quanto muito importante isso, né? Então, assim, eu diria o seguinte, não fica tão preso a isso, e domine mais as estratégias que vão promover essa flexibilidade do que o diagnóstico em si. Porque o diagnóstico, na prática, ele não tem utilidade. Não tem tanta utilidade. Né? Gente, eu descobri que você é visual, auditivo ou sinestésico, ó, na prática, teoricamente, tanto faz. Se eu não souber o que eu vou fazer com isso e como fazer algo a partir disso, também não vai ter impacto nenhum. Exatamente isso que eu queria chegar. Né? O que é que eu vou fazer Justamente. com isso? Que na verdade, É. desculpa até Então, assim, interromper. dominar as habilidades de evocação, as habilidades da indução, faz mais sentido para mim do que estar preso a esses aspectos diagnósticos. Tá? Resumindo, é isso aí. Paulo. Complementando o que o Roberto está dizendo, né, como que o paciente manifesta essa depressão dele? O que que acontece quando, porque daí, por exemplo, Afonso, você falou assim, mas o que que eu faço? Dentro da ericksoniana, você vai fazer tudo aquilo que ele não está fazendo nesse momento. Então, se na depressão dele ele está parado na casa dele, uma das vias é sugerir movimento. Se na depressão, se naquilo que ele está chamando de depressão, ele está tendo pensamento ruminante, é ajudar ele a ter melhores tipos de pensamento. Então, é usar essa característica do diagnóstico como é uma nominalização. Então, como É. que ele forma isso e a partir disso, o que que ele pode fazer de diferente para não ser depressão? É um dos Uhum. caminhos que podem ser seguidos, usando evocação, usando estratégia, usando tudo que a gente É. está vendo. E aí, é até mais interessante eu estar sem estar preso nas caixas dos diagnósticos e estar mais aberto para eu ver de fato como você compõe o seu problema, né, Paulo? Isso faz todo sentido. Porque, gente, vamos lá. A minha depressão é diferente da sua depressão. E o que eu quero saber ao fazer um diagnóstico seu, e aqui eu estou usando um diagnóstico com termo amplo, tá? A gente não faz diagnóstico, gente. E o que eu quero fazer num diagnóstico seu é entender o seu padrão de comportamento dentro do problema e o seu comportamento de padrão quando você não está no problema, né? Como é quando você não está depressivo? Então eu vou ver, olha, quando eu estou depressivo eu fico trancado no meu quarto, eu não saio ver meus amigos, eu me alimento mal, eu fico pensando no meu passado. E quando você está bem? Quando eu estou bem, eu estou socializando, eu estou saindo com os meus amigos, eu estou me alimentando bem, eu estou me divertindo. Eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã, no meu futuro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou evocar essas experiências que você tem de potencial, de não depressão, e por aí vai. Porque já está dentro de você também. Você não é depressivo o tempo todo.
né? Gente, e olha que louco. Isso na visão ericksoniana faz todo sentido. Você pega uma pessoa que fuma há 40 anos. 40 anos fumando. Pô, é uma vida fumando. A pessoa que fuma há 40 anos, ela tem muita experiência em não fumar. É até paradoxal isso, mas é verdade, gente. A pessoa que fuma há 40 anos, ela já teve que pegar um ônibus e ficar 12 horas dentro do ônibus sem fumar. Ela já pegou aeroporto e ficou sem fumar. Ela já foi para eventos sociais e que ela não teve que fumar. E como ela se regulou? Ela tem experiência em não fumar. Ela Aquele não tá fumando o parente que tempo dá todo. problema para ela, e aí ela, para evitar a dor do paciente, do parente não ficar reclamando, ela teve que parar de fumar. Sim, exatamente. Ela já tem habilidade de não fumar. Só não está sendo utilizado a todo momento, né? Vamos lá. Hum. Elicitação de transe. A abordagem do Dr. Erickson foi um refinamento discreto do modelo tradicional. Nossa, é só uma frase, a gente já tem que parar. Desculpa, gente. Mas é isso aí. Gente, olha isso aqui, ó. A abordagem do Dr. Erickson foi um refinamento discreto do modelo tradicional. O que isso quer dizer, gente? Não existe hipnose ericksoniana sem hipnose clássica. A hipnose ericksoniana é um passo a mais da hipnose clássica, não está separado. Eu falo isso porque muitas pessoas vão falar, vem para mim e falam assim, mas Roberto, você usa ericksoniana na hora de fazer hipnose de entretenimento? Quer dizer, você usa ericksoniana na hora de fazer hipnose de entretenimento? É claro! Porque eu estou usando a clássica quando eu faço a ericksoniana. É indivisível uma coisa da outra. A questão é que enquanto na clássica eu trabalho de forma aberta e direta com a sugestão, na ericksoniana eu tenho mais possibilidades. Mas as leis, os mecanismos, o funcionamento é todos os mesmos. O que o Erickson fez foi desenvolver habilidades que fazem de outras maneiras o que a gente faz na hipnose clássica. Ao examinar este modelo tradicional, percebe-se rapidamente que existem muitos outros princípios de funcionamento humano envolvidos na indução, além do fascínio, do relaxamento e dos roteiros pré-definidos. Operadores tradicionais podem não se adentrar aos processos adicionais e, portanto, deixar facetas potencialmente úteis inerentes aos processos hipnóticos sem serem desenvolvidos. Como os métodos ericksonianos são individualizados, não existe um método de elicitação definido. Além disso, gente, a elicitação aqui é a evocação, tá? Além disso, os terapeutas ericksonianos adaptam sua abordagem de indução para que ela evolua a partir das respostas elicitadas pelo paciente. Em vez de usar uma técnica de elicitação prescrita, certos princípios são utilizados. Então, olha que interessante, gente. Dentro da ericksoniana, a gente tem bases conceituais, que são as mesmas da clássica, e eu tenho várias estratégias para fazer a mesma coisa, para elicitar uma resposta do outro. Então, o que importa não é a estratégia que eu estou usando, é eu ter uma base bem feita e saber executar essa mesma coisa de formas diferentes. Então, se eu quero disparar um estado no outra pessoa, eu pessoalmente, gente, eu consigo listar umas 10 formas diferentes de fazer alguém se sentir seguro que não seja sinta-se seguro. Então, o ericksoniano, ele tem que entender esses mecanismos básicos, ter estratégias diferentes que vão fazer a mesma coisa. Para quê? Para se adaptar a partir da forma que o outro está reagindo. O Dr. Erickson nunca identificou diretamente os seguintes princípios, mas a partir de um estudo detalhado do seu trabalho, descobri 10 que ele empregava rotineiramente. Tratam-se de operações interligadas e sobrepostas, conduzidas de acordo com as necessidades dos recursos do paciente, e não utilizadas em uma sequência arbitrária. Além disso, esses princípios não são todos igualmente enfatizados, ou mesmo necessariamente presentes em cada indução. Estes princípios de elicitação atendem ao propósito principal da indução: ajudar o paciente a perceber as experiências fenomenológicas que constituem o transe. Olha lá, gente, vamos. Olha essa frase aqui, é muito importante para a gente. Então é o seguinte: o que ele vai listar aqui como princípio para uma indução ericksoniana não é algo que você vai usar todos esses 10 princípios. Tá? O que a gente vai fazer, gente? Quando a gente fala de hipnose ericksoniana, não tem a receita do bolo. Não tem. Não tem. Pensa que é como um buffet. É como um buffet.
No buffet tem várias comidas. Eu posso pegar um pouquinho mais dessa, um pouco mais daquela, um pouco mais daquela outra, um pouco menos dessa. Vai depender da minha fome. Vai depender da minha fome. Eu posso chamar tudo de prato. É o meu prato feito. Mas eu posso ter pratos feitos de forma diferentes. Tá? Então, esses elementos das induções, a gente vai pegar pedacinhos de cada um usando mais ou menos desses componentes. Em resumo, as 5 experiências fenomenológicas são... Gente, o que são essas experiências fenomenológicas? As experiências fenomenológicas é isso aqui, ó, ajudar o paciente a perceber as experiências fenomenológicas que constituem o transe. São aquelas características da experiência que eu vou dar para o outro que vai fazer o outro se identificar como hipnotizado e em transe. Né? Em resumo, as 5 experiências fenomenológicas são desenvolver a responsividade, especialmente a estímulos mínimos. 2, alterar a atenção e a consciência. 3, modificar a intensidade. 4, encorajar o comportamento avolitivo, comportamento automático, ao máximo possível. E 5, definir a situação como transe, criação de contexto hipnótico. Né? Esses 5 elementos acho que estavam no capítulo 8. Né? São parte do capítulo 8. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente tira a foto. Valeu, Paulo. 10 princípios de indução são resumidos em 4 objetivos gerais. Princípios da elicitação hipnótica. 1. Padronização de responsividade. 1.1. Acessar e desenvolver a capacidade de resposta, especialmente a sinais mínimos. 2. Orientar a atenção e a consciência. Vamos falar um por um, né? Então, o primeiro ali, a gente falou muito já hoje, né? O que eu quero é treinar a pessoa a responder, a reagir a mínimos sinais. Inflexão de voz, sugestão indireta, gestos e por aí vai. Segundo, orientar a atenção da pessoa. É isso que a gente quer na hipnose. A gente quer direcionar a atenção da pessoa a partir da minha linguagem, da minha comunicação e por aí vai. Hipnose tem a ver com isso, né? Direcionamento da atenção. 3. Guiar as associações. Esse aqui, gente, a gente vai falar depois, porque isso aqui é parte da solução ericksoniana. O que a gente faz na ericksoniana é modificar as associações que a pessoa possui, né? Criar ligações novas com aquilo que ela já possui ligações, que ela já possui associações, né? 4. Estabelecer regressão no papel. Eu não sei o que ele está querendo dizer aqui agora. Eu acho que ele está querendo dizer que a pessoa deve assumir o papel. E 5, motivação de acesso. A pessoa estar motivada a estar seguindo as sugestões, né? Bom, o segundo aspecto é moldar o comportamento e o contexto contínuo na direção da hipnose. Gente, esses aspectos aqui são muito importantes. Então, vamos lá. O primeiro é a ratificação das respostas. O que é a ratificação da resposta? Gente, tudo isso aqui você vai ver depois. Ele só está apresentando, tá? Ratificação da resposta é o validar o que acontece, para você se perceber como hipnotizado. Então, ratificação da resposta é eu estar te hipnotizando e eu começar a validar aquilo que é hipnótico que está rolando. Então, se eu estou te hipnotizando, de repente você tem um espasmo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer você perceber esse espasmo para se impressionar por essa experiência, categorizando esse espasmo como fruto da hipnose, como fruto de um processo involuntário inconsciente que, consequentemente, vai levar à sua expectativa. Então, a ratificação é eu perceber o sintoma do transe, mas não ficar só no perceber o sintoma, eu usar o sintoma para te impressionar. Então, eu percebi que sua pálpebra está vibrando e eu falo assim, olha, eu noto que sua pálpebra está trepidando. Você está indo muito bem. Quando eu digo isso, injuntivamente, eu estou dizendo assim, olha, você está certo, você está sendo hipnotizado, vá mais fundo. Né? É isso que eu estou comunicando para você. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que a gente perceber que é resposta hipnótica do outro, a gente valida, a gente reforça. O termo que ele está usando aqui é ratificação. 7. Definir a situação como hipnose. Criação de contexto, né? Isso aqui é psicologia social. 3. Interromper o conjunto habitual consciente. Isso aqui são as desestabilizações, né? Você pegar aquilo que está padronizado, inflexível e flexibilizar esse negócio. Isso aqui são habilidades mais avançadas, tá? Esse aqui, o 3 e 8 aqui, ó. Esse 8 aqui, ó, é habilidade bem mais avançada. Então entra confusão mental, choque, surpresa, analogia, metáfora, loops alinhados. Tá tudo dentro disso daqui. 4.
incentivar o comportamento automático. É isso que a gente quer na hipnose, né? A gente quer promover a dissociação, ou seja, uma resposta que está desconectada da minha consciência, dividida, eu aqui decidindo não fazer nada e minha mão subindo sem eu decidir que ela suba. Isso é dissociação, né? E 9, promover alterações perceptivas. O que isso quer dizer, gente? Uma das coisas que vai fazer você se perceber como hipnotizado é alterar a sua realidade, sua percepção de realidade, né? Eu fazer você alucinar, eu fazer você se sentir diferente e por aí vai, né? Então, esses aqui são os elementos para o Zeig que a gente vai estar utilizando dentro das induções ericksonianas, tá? E aí eu acho interessante falar o quê? Para o Zeig, né? Porque para outros nomes da ericksoniana, esses componentes são outros, né? Pro Bill, que a gente já leu livros do Bill, os componentes são outros. Pro John Overdorf, os componentes são outros. Pro Ross, os componentes são outros. E por aí vai, como a gente já falou nos outros grupos de estudos. Gente, hora do fatão. Hora do fatão. Vamos entrando aí, gente. Fatão, fatão. Vamos lá. Deixa eu já ir organizando minha tela aqui também. Vocês têm mais alguns segundinhos, gente. Vamos lá. Nossa, vocês foram rápido, hein? Caramba! Vou dar mais uns segundos, vai que o Ivan ou a Rosane aparece aí. Muito bom, gente. Vamos lá então, galera. Olhando lá na webcam. Aguenta aí que a gente vai tirar mais uma. O Ivan chegou agora, aguenta aí. Vou tirar mais duas. Mais uma vez, olhando lá, gente. Espera aí que eu vou tirar mais uma agora. Tem uma backup com o Ivan aqui. Uma última vez, galera. Ótimo, maravilha. Gente, vamos aproveitar esses últimos minutinhos. Vamos ler ali mais uma página ali, pelo menos. Bora lá. Tá, então ele apresentou pra gente. Agora ele vai começar a destrinchar. O terapeuta trabalha para estabelecer padrões de responsividade geral em diversas direções. Os objetivos são alterar, mais ou menos implicitamente, a atenção, a consciência, a intensidade, a associação, o papel social e a motivação. Gente, olha que interessante. Isso aqui que ele está dizendo é a base da hipnose clássica. Isso aqui é a base da hipnose clássica, né? O que a gente fala na hipnose clássica? Quero deixar você mais atento, quero alterar sua percepção da consciência, a intensidade das experiências, quero gerar dissociações, eu quero que você assuma um papel social, isso aqui é a hipnose clássica da psicologia social, e eu quero gerar motivação. Isso aqui é a mesma coisa da ericksoniana da clássica, tá? E olha que interessante, ele está trazendo a psicologia social aqui junto, né? Gente, se você estuda hipnose, mas ainda não conhece os psicólogos sociais, as teorias dos psicólogos sociais dentro da hipnose, estude de novo hipnose. Esse é o meu conselho para vocês, tá? A psicologia social fez avanços dentro da hipnose que são enormes, enormes. Conheçam Sarbin e Barber. Esses caras influenciaram tudo que veio depois da hipnose com experimentos acadêmicos, gente. Tem que conhecer Sarbin e Barber. O princípio norteador da hipnose induzida é desenvolver a responsividade implícita. Essa é a base da hipnose, que eu quero é gerar responsividade. O clínico identifica, acessa e desenvolve a capacidade única do paciente de responder construtivamente, especialmente a estímulos mínimos. O terapeuta pode começar engajando o paciente em tarefas inócuas, apenas as quais as respostas às insinuações podem ser desenvolvidas. Tá, isso aqui ele já está indo um pouco mais avançado. O que ele está querendo dizer com essa última frase? Eu posso fazer você se concentrar na minha voz, numa sensação do seu corpo, assim como eu posso fazer você prestar atenção num som do carro passando lá fora ou em um objeto que está na minha sala. Então, o Erickson, um exemplo clássico que ele poderia falar é começar a discutir sobre os objetos da sala, jogando atenção em um para outro. A gente vai ver exemplos disso no livro de quarta, né? Que ele começa a falar dos objetos para quê? Para gerar IS7, jogando sua atenção para experiências.
Diretivas inócuas. O Dr. Erickson frequentemente pedia ao paciente que fizesse algo trivial antes de iniciar suas induções formais. Por exemplo, ele poderia pedir para os pacientes que movessem suas cadeiras ou colocassem as mãos em uma posição prescrita. Observando a resposta do paciente, o Dr. Erickson coletava informações diagnósticas. O paciente hesitaria ou obedeceria rapidamente? Gente, isso aqui o que a gente está falando é o tal do engajamento, né? Na verdade, eu vou dar outro nome. Vou dar o nome da psicologia social, conformidade. O que ele está falando aqui é gere conformidade e verifique a conformidade do outro. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Se eu vou te hipnotizar dentro de um viés ericksoniano, eu vou começar pedindo assim: bota a mão sobre as coxas, inspira profundamente, fecha os olhos. Tudo isso são pequenas instruções. Não são as instruções da indução, mas são pequenas instruções que eu vou dando antes para ir verificando como você responde, como você reage. Vamos dar um exemplo em outro contexto. Se eu vou fazer uma hipnose de rua com vocês, e eu digo, fala assim, bota sua mão aqui, fecha sua mão assim, faz assim, e a pessoa me ouve, ela espera alguns segundos, aí ela faz isso. Ela não está em conformidade. O que eu quero é, vem aqui, e a pessoa já vem. Junta os pés, a pessoa já junta os pés. Respira profundamente. A pessoa já respira. O que eu quero é ir vendo se ela está respondendo essas pequenas instruções imediatamente, sem analisar. Então, se eu digo respira profundamente, a pessoa dá uns 3 segundos e solta, significa o quê? Que ela está racionalizando a instrução. E não que ela está nesse estado de hipersugestionabilidade, de se comportar como hipnotizado, que é o quê? Reagir de prontidão. Né? Reagir de prontidão. Tá. Além disso, o Dr. Erickson encadeava respostas para criar um fluxo que eventualmente levaria ao estabelecimento do transe. O que é isso aqui, gente? Na verdade, vocês não precisam nem responder. Isso aqui é o IA7, né? Ele está falando do eu ir dando pequenas sugestões e gerando essa conformidade para amplificar sua qualidade da resposta. Conformidade social. IA7. Acompanhamento. É isso que ele está falando. Dá pequenas instruções para acompanhar. Por exemplo, após pedir ao paciente para se mover de cadeira, o Dr. Erickson chamava atenção para o peso de papel em sua mesa. Ele podia pedir ao paciente que olhasse em direção ao peso enquanto falava sobre outras coisas. Gradualmente, ele conduziu o paciente em direção à elicitação do transe. Antes de eu chamar o Yuri, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Chega um cliente para o Erickson, dizendo assim, Erickson, eu já fui atendido por, sei lá, 30 psiquiatras diferentes. Já cansaram de tentar me hipnotizar, ninguém nunca consegue. Porque assim que eu começo a falar sobre o meu problema, eu não consigo discutir sobre o meu problema. A única coisa que eu consigo é ficar andando de um lado para o outro. Eu não consigo discutir as minhas questões, me machuca muito e eu não consigo entrar em contato com isso. O que o Erickson vira e faz? O Erickson diz assim, tudo bem, você não vai me falar nada então. E anda aí pela sala, o que eu quero é que você fique andando mesmo. Então o que o Erickson faz? Ele começa a acompanhar o cara andando pela sala. Muito bem, agora você pode andar para o outro lado da sala. Isso, e você anda para o outro lado da sala. Agora você se vira na outra direção. Agora você fez uma respiração mais lenta e você olha para outra cadeira. E você pode andar em direção a essa outra cadeira agora. Então o Erickson começa a acompanhar esse cara andando de um lado para o outro na sala e quando vê o cara já está em transe profundo. Enquanto andava, o cara já estava respondendo hipnoticamente. E aí, se a gente for olhar isso para um viés de hipnose clássica, esse cara jamais seria hipnotizado. Porque dentro da hipnose de Elman, especificamente, a pessoa tem que estar de olhos fechados, tem que estar reagindo a sugestões, tem que estar ativamente no processo, e por aí vai. Esse cara estava andando de um lado para o outro. Né? Yuri. Quando eu estava lendo essa parte do livro, eu vi o acompanhar e conduzir de modo inverso. É um IA7, ok, mas aí ele tá tipo assim, ó, conduzindo e acompanhando, né? É, é. É justamente isso. Só que aqui a condução, ela é uma condução que tem muito mais a ver com o viés de autoridade do que com o viés hipnótico, né? Tá, aham. Com o Não, papel que é está só sendo assumido. Não, mas é isso mesmo, faz sentido. Faz sentido. Aham. Só que percebam que aqui, o que ele está usando para essa condução são instruções, não são sugestões. São instruções.
bota a mão sobre as coxas, respira profundamente. Isso são coisas que eu faço sob decisão. Então, o que o Erickson estava fazendo aqui também era calibrar para ver o quanto você estava seguindo hipnoticamente a instruções, nem só as sugestões. Né? Muito bom, gente. Muito bom. Então, galera, a gente vai parar aqui hoje. Vamos parar no fim da página 102. Tá? Fim da página 102. Galera, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando da leitura desse livro. Últimos avisos paroquiais aqui, galera. Na verdade, avisos paroquiais. Amanhã começa o curso de clássica, galera. Se você está assistindo aqui e você não participou, gente, ainda dá tempo de entrar na turma, tá? Ainda dá tempo. Lembrando, quarta que vem, grupo de estudos normal. Sexta que vem, grupo de estudos normal. Galera, grande abraço aí, bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau.